Muito bom, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um evento ainda online. Ainda precisamos estar todos conectados só pelos eventos online. Eu sou a Gabi Marques Conte, eu sou presidente da Cornet Global Brasil, essa associação que é voltada para o mercado imobiliário corporativo. A gente tem um prazer enorme de ter a CBRE como um dos nossos parceiros. A CBRE já é um parceiro de longa data, a gente está junto há mais de 10 anos aqui no Brasil, e é uma parceria global também. Então, a Cornet Global é uma associação fundada lá em Atlanta, ela tem mais de 5 mil associados no mundo todo, a gente está espalhado everywhere, e a gente aqui no Brasil tem aproximadamente 300 associados, sempre com esse objetivo de fomentar os temas que são do mercado imobiliário corporativo, e aí a gente já vai entrando um pouquinho nessa temática de hoje, né? Hoje o nosso evento é com o pessoal da CBRE, então esse nosso parceiro. A gente vai tratar de um tema muito especial, porque às vezes quando a gente fala de mercado imobiliário corporativo, todo mundo pensa no office, todo mundo pensa no escritório. E a gente tem tantas outras coisas para abordar nesse leque interessante do nosso mercado. Então, é claro que a gente acaba passando por situações de varejo, a gente passa por situações do fabril, do industrial, dos sites e dos greenfields, mas hoje a gente vai conectar dois temas muito interessantes. A gente vai falar de e-commerce, a gente vai falar de logística. Tem gente muito interessante aqui, autoridade no assunto para falar do tema. E aí eu trouxe uma pessoa especial para conduzir isso para vocês hoje. Então, quero apresentar para vocês o Renan Falcão Vaz. O Renan é nosso diretor na Cornet Global aqui no Brasil. Entrou com a gente nesse time de 2021 para tocar a área de marketing. Então, Renan, agora eu vou passar a bola para você. O nosso público da Cornet está aqui contigo para prestigiar esse evento e a bola é sua. Obrigado, Gabi. Antes de começar, acho que é importante apresentar os palestrantes. Está aqui com o Rodrigo Couto, ele é diretor-geral do Departamento de Industrial e Logístico da CBRE e cuida de locações de galpões logísticos no Brasil e de data center na América Latina. E acho que é mais fácil o Rodrigo apresentar o Guilherme. Olá, boa tarde, quase boa noite aí a todos. Bom, hoje a gente tem como convidado o Guilherme Trota. O Guilherme é diretor comercial dos negócios da Log Commercial Properties. É um prazer aí ter você do nosso lado aí, Guilherme. Acho que o papo vai ser bastante interessante, ainda cheio de desafios pela frente. Muito obrigado aí pela participação. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Renan. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre um prazer poder contribuir, dividir um pouco da nossa experiência nesse mercado de logística. Legal, Guilherme. Acho que só para a gente aquecer um pouco aí a nossa conversa, né, e introduzir o assunto, eu fui dar uma pesquisada um pouco, né, e fiquei até surpreendido. Eu falei assim, bom, quando que surgiu o e-commerce, né, na nossa vida, né? Na nossa demorou um pouco mais, né? Os americanos, em meados de 1970, já começaram a pensar nisso. E aí eu vi que no Brasil, aqui em 1996, ou seja, depois de quase 20 e poucos anos, aí a gente começou a mexer com e-commerce. E aí, de fato, o negócio esquentou com a entrada do Submarino, né, do site da Submarino, em 99. Né? Então, estamos basicamente há 20 anos aí convivendo com o mercado de e-commerce. Mas acho que eu diria que, especialmente no último ano, né, a gente teve que, infelizmente, conviver na marra, né, com o mercado de e-commerce. E aí, dando alguns dados para a nossa conversa, né, esses dados, na grande maioria, eu peguei do site do E-Commerce Brasil. No site lá, confere que no ano passado tiveram quase 91 milhões de pedidos e transações de e-commerce, que foi mais ou menos 39% superior a 2019. No Brasil, hoje, já são 41 milhões de usuários, né? Então, realmente, uma participação bastante importante aí né, dos 200 milhões, mais ou menos, que a gente tem aí no Brasil. Outro dado aqui legal foi o crescimento, né? A gente,
no ano passado, aí nós crescemos 47% no mercado brasileiro, a participação do e-commerce, do varejo geral aí, que era por volta dos seus 6%. Existem dúvidas ainda em relação ao número mais adequado, mas está entre 10% e 12% consolidado. Realmente é um salto monstruoso aí nessa participação, né? E aí, já colocando um pouco mais de pimenta para a gente começar a falar de real estate aqui. Bom, o último dado também da Black Friday, né? Friday cresceu 70% no ano passado, tá, em relação ao ano anterior. Mas, colocando um pouco de informação de real estate, né? A gente tem lá na CBRE que a variação seria entre 30% e 40% já da absorção de galpões logísticos já é referente ao mercado de e-commerce, né? E, só que, por outro lado, eu peguei essa estimativa aí também nessas minhas pesquisas aqui, que o prazo geral de entrega no Brasil ainda é de 10 dias, né? Você imaginar, dá um pouco de preguiça imaginar, vai demorar 10 dias para chegar isso aqui na minha casa, a não ser que seja realmente muito, assim, eu não tenho pressa, eu faço a compra pela internet, né? Além, obviamente, da confiabilidade, né, que ainda muita gente, talvez por ter testado pouco, ainda tem algum receio de comprar pela internet, né? Então, acho que, assim, esse lado aqui é interessante para a gente começar nosso papo. A gente viu realmente algumas evoluções aí importantes na dinâmica do e-commerce, né? Como, por exemplo, a integração, né, do online com o físico. Então, o Omnichannel funcionando, de fato, esse ano, especialmente no ano passado. Nova logística. Nova logística, o que é? Velocidade de entrega aliada a valor de frete. Frete tem que ser competitivo e rápido, né, de entregar. Então, algumas atividades acontecendo, ship from store aqui, então, transformando a loja física num hub logístico, o last mile virando realidade de mercado, né? Então, não só o uso de lockers que já acontecem, mas, de fato, operações dentro da cidade para trazer mais eficiência e reduzir o custo do frete. Bom, com todo esse cenário aí, pergunta fácil já para começar, assim, quer dizer, como é que você enxerga o produto se transformando, né? Qual que é o produto ideal aí, em termos de logística, para atender toda essa transformação acontecendo no mercado de e-commerce? Acho que essa é a primeira perguntinha aí que eu já te faço para a gente começar o papo. Bom, ótimo, e vou fazer uma breve apresentação do nosso negócio que já contextualiza e já me dá abertura para responder sobre o produto, né? A Log é uma empresa de propriedade e desenvolvimento de condomínio logístico, constituída em 2008, e nasceu com uma estratégia muito definida da regionalização, né? Nós nascemos para desenvolver condomínios logísticos classe A em todo o território nacional. Hoje nós estamos em 32 cidades, em 13 estados e 5 regiões do Brasil, com 1 milhão de metros quadrados desenvolvido e ocupado por grandes clientes, por todas as plataformas de e-commerce, e desde a nossa origem, a gente vem girando com algo em torno de 50% do nosso espaço ocupado para o e-commerce, para toda a cadeia, o e-commerce direto e indireto. E em 2019, final de 2019, início de 2020, nós colocamos em prática um plano de dobrar a companhia, é o chamado Todos por Um, que significa entregar mais 1 milhão de metros quadrados até o final de 2024. Mas fruto de um dos principais drivers de crescimento da nossa companhia, que é o e-commerce, esse plano já foi impulsionado e hoje ele não é mais o Todos por Um, é o Todos por 1.4, ou seja, desenvolver 1 milhão e 400 mil metros quadrados nos próximos 3 anos. E aí, qual é o produto ideal, né, para o e-commerce? É o produto que, além de ter todo o pacote que a gente já sabe
da exigência do produto classe A é o produto próximo dos centros de consumo. Esse é o produto ideal. É impossível se falar hoje em reduzir prazos e operar nesse mercado estando só no eixo Rio-São Paulo. A visão que se tem de mercado primário, secundário, ela é muito distorcida na nossa visão. O que a gente pensa, o que é mercado primário de logística e do e-commerce inserido na logística no Brasil? É um mercado onde tem consumo. E isso vem desde a nossa estratégia de atuar em todo o território nacional. Então, o produto ideal realmente é o produto que tem todo o pacote, toda a roupagem do classe A e cada vez mais próximo dos centros urbanos, do centro de consumo em todo o território brasileiro. E acho que já até linkando um pouco com essa tua avaliação do que é mercado primário, acho que é muito legal essa discussão, né? Já há algum tempo a gente fala disso, né, Jota, de que o mercado primário já não é mais São Paulo e Rio apenas, né, já há algum tempo, e até esse dado, né, de prazo de entrega de 10 dias, e quem sofre mais, de fato, é Nordeste, é Centro-Oeste, né, especialmente, a gente tem Sul um pouco mais melhor atendido, Sudeste, sem dúvida, mas isso gera uma necessidade, né, por conta dessa velocidade de entrega ainda muito lenta, de novos centros de distribuições espalhados no Brasil inteiro, né? Hoje mesmo eu ouvi um marketing falando que precisa, que acabou de pegar um last mile em Varginha. Varginha, last mile, né? Eu fiquei bem impactado com essa notícia, mas é o que você falou, acho que, de fato, onde tem pessoas e falta de atendimento, você vai ter que ter galpão, e acho que a Log se antecipou muito a esse movimento, né? Eu lembro que a gente, há alguns anos atrás, já conversando com a Log, e com aquela ideia de desenvolver sem distribuições de qualidade com cidades que tinham de 500 mil habitantes a 1 milhão de habitantes, né? E era realmente inovador essa perspectiva. Como é que vocês estão enxergando agora esse número de pessoas, essa reavaliação de onde vocês querem estar? Vocês continuam com a mesma perspectiva nessa linha ou vocês veem diferente agora com toda essa mudança de e-commerce? Couto, é a mesma linha de raciocínio de desenvolvimento e diferente de algum tempo atrás, com a certeza de que ela é assertiva, né? Por exemplo, quando você pega o Nordeste e o Norte do país, há pouco tempo atrás a gente tinha empreendimento apenas em Feira de Santana, em Fortaleza, em Aracaju. Hoje Fortaleza já parte para o Log Fortaleza 2 e 3, em época de construção ainda, praticamente 100% locado, e com demanda para partir para um terceiro empreendimento. Você vai na Bahia, Feira de Santana, que é onde nós temos um empreendimento já 100% locado. Há bastante tempo procurávamos um terreno e já emplacamos e já adquirimos um terreno na região metropolitana de Salvador, para desenvolvimento de mais um grande projeto com muita demanda e grande parte do e-commerce. E o e-commerce traz toda a cadeia, né? Traz o transportador, traz o operador logístico, que é um grande desafio para essa turma aprender a lidar fora do eixo Rio-São Paulo também, de forma estruturada e de forma profissional, como trabalham no eixo Rio-São Paulo, porque, como você falou, o curto prazo de entrega não aceita desafio, então não tem espaço para amador mesmo estando fora do eixo Rio-São Paulo. Belém, adquirimos um projeto também em obra, praticamente todo locado, com uma pré-locação, algumas importantes operações de e-commerce na região, outras regiões mapeadas em processo de aquisição de terreno, Maceió, entre outras cidades que em breve vai se tornar público, mas tudo isso fruto desse drive de crescimento que é o e-commerce, e claro que misturado a isso tudo também o flight quality, né? Ou seja, regiões que nunca tiveram produtos de qualidade, como os galpões logísticos da Log, e de repente você
coloca o time em campo, entende que a região tem vocação de logística, tem demanda, tem clientes da Log mal instalados em galpões de rua, e é certeiro, pode achar o produto certo, cada vez mais próximo desse centro de consumo, que tem demanda, e as nossas operações provam isso, quase 80% dos nossos empreendimentos em construção pré-locado. E o que é melhor disso tudo, né? O que traz uma assertividade grande para a gente? Nossa carteira de mais de 230 clientes ativos, clientes que operam no Rio, São Paulo, no sul do país e que rodam o resto do Brasil procurando operação. Essa turma traz muita informação rica para a gente de desenvolvimento e de crescimento. Então, é certeza de que essas outras cidades, essas regiões do Brasil são muito carentes e é certeza de que o e-commerce está lá tão forte quanto está no Rio e São Paulo. É assustador, e é o que você falou, com a mesma pegada, com a mesma demanda de redução de prazo, de entrega, de produto de qualidade, bem localizado, cada vez mais próximo dos centros de consumo. Guilherme, uma coisa que me chamou a atenção agora, quando você estava falando essa última resposta, é sobre a sua equipe indo nas cidades e identificando se lá cabe um produto da Log, se tem o padrão, se vai pagar um bom aluguel. Como que você consegue fazer essa análise e como que você chega no valor de locação ideal ali? Como que você consegue saber um cap de saída numa venda futura numa cidade tipo Belém do Pará, Fortaleza, como você citou? Ótima pergunta, né? A nossa empresa, ela é mineira, sede em Belo Horizonte, junto com as outras empresas do grupo, mas nós temos escritório em São Paulo, que atende aí todo o Sudeste, o Sul do país, escritório aqui em Belo Horizonte, que atende Minas, Rio e Centro-Oeste, e um escritório em Recife, que atende o Norte e o Nordeste. Então, atender uma carteira dessa no Brasil inteiro, com 230 clientes ativos, só é possível com uma equipe própria, e hoje nós temos 2 gestores comerciais em São Paulo, um de operação, de gestão de negócio, um de novos negócios, que cuida de uma carteira institucional. Aqui em Belo Horizonte, nós temos mais 2 gestores, coordenador e um gestor também em São Paulo. E o que é o nosso dia a dia, né? É fazer tour rodando o Brasil, visitando a nossa operação e mapeando as cidades onde passam pelo nosso filtro, como o Couto falou. Tem população que atende, tem clientes nossos instalados, ou seja, essa inteligência de mercado me sinaliza onde os nossos clientes estão e onde não tem operação. E com isso, Renan, ir para a rua, conhecer, ver a cidade. DI, desenvolvimento imobiliário, vai junto para ver a oferta de terreno, ver o nível de aprovação, que a grande dor do negócio é o desenvolvimento imobiliário, né? Você achar o terreno certo, num local em que se aprova com a maior facilidade possível. E preço, o preço é o preço que você coloca no produto, lógico que dentro das margens que a operação se paga, porque você não tem um balizador de mercado, né, quando você chega nessas regiões. Então, o preço vai muito do feeling do negócio e o que cabe na viabilidade do projeto. Mas posso te dizer, buscamos aí retornos, em alguns casos, até melhores do que se tem aqui no eixo Rio-São Paulo, e com uma agressividade bastante interessante para o cliente, pelas oportunidades de aquisição de terreno, e pelo fato também de trabalharmos toda a Log, em toda a sua cadeia, com equipe própria, né? Desde a aquisição, escolha do terreno, aprovação, construção, comercialização e administração. Então, você não deixa dinheiro na mesa. Então, você consegue atender o cliente do e-commerce, você consegue atender o cliente de toda a cadeia, com produto de qualidade, com uma agressividade muito grande. Além da proximidade que você tem com o cliente, né? Que é o que traz o mais importante para a gente, que é a informação de onde está. Deixa eu aproveitar o assunto de valor, assim, acho que colocar um pouco de visão de mudança, vocês imaginarem, né, assim, quer dizer, na verdade, acho que ninguém de nós conseguia imaginar a situação que a gente está vivendo agora, né, acho que isso era só, né, mas não, infelizmente a gente está passando por isso. O que eu queria comentar é o seguinte, assim, você imagina
os mercados que estão em mutação, por exemplo, o mercado de retail, que tem estado em mutação, se reinventando, exatamente já pelo crescimento do e-commerce, que não vem só por conta da pandemia, né, só acelerou esse movimento. Perfeito. Mas quer dizer, que está lá sofrendo para ter que mudar e se ajustar. Você imagina quantas lojas aí paradas e necessidade de reutilização desses espaços, que são muitas vezes nobres, né, em locais muito interessantes. Você vê desde shopping centers tentando utilizar áreas para logística, né, self-storage querendo virar logística, retail querendo virar logística, e são fábricas antigas aí que hoje estão no movimento de retrofitar, né, quer dizer, eu vou comprar uma fábrica aqui, vou montar um condomínio só para last mile e tal, e aí, quer dizer, com todo esse movimento acontecendo, e vocês que são pioneiros nesses desenvolvimentos nacionais e tal, como é que vocês estão com a expectativa dos teus empreendimentos que têm mais potencial dentro da cidade ali? Eu sei que é muito difícil para nós também, a gente está sempre, assim, discutindo muito para poder definir preço, né, das coisas, porque o que é novo não tem preço definido, tem o que é possível você né, pagar e por que a conta fecharia, né? Então, aquela discussão de quanto se paga num last mile dentro de São Paulo, dentro de qualquer capital importante, quanto é possível, de fato, pagar? E aí eu sempre jogo um pouco né, a pergunta de volta, dizendo o quanto você perde em não estar naquele local em relação à sua eficiência de entrega. Se você está posicionado naquele local, a sua entrega cai um dia, cai 2 dias, você rouba venda do seu principal competidor. Quer dizer, se a Amazon, você imagina, a Amazon tem lá, sei lá quantos milhões de usuários, se ela conseguir ganhar 10% da venda dela e roubar do principal competidor dela, quanto vale isso no todo, na operação como um todo? Vale pagar o dobro, o triplo, ou só 10% a mais? Qual que é a visão de vocês? A nossa visão primeiro, né, é uma visão muito... Desculpa te colocar nessa, mas acho que é para a gente discutir, acho que não, perfeito, é uma visão muito desafiadora, inclusive, porque o que chamam de próximo passo do e-commerce, e para a gente ainda ele está longe, é exatamente definir e ter o last mile ideal, né, para o e-commerce, porque é uma operação que ela tem que parar de pé com o melhor produto, cada vez mais dentro da cidade. Aí você começa a ter as dificuldades de aprovações, restrições de circulação de veículo e de tipo de construção. E quando você acha esse terreno, o valor é muito alto, e aí a bola volta para o cliente, para o e-commerce, né? Quanto que você paga? Pô, é fantástico ver que realmente não se tem muito limite para pagar pelo produto ideal, não, sabe, Rodrigo? A gente vê que tem apetite e tem margem exatamente por essa busca de redução cada vez maior dos prazos de entrega. Agora, a grande dificuldade é achar o terreno ideal e capaz de ser desenvolvido dentro da cidade. O que nós temos feito no nosso negócio e que tem gerado muito resultado, até porque a Log nasceu para atender todo o mercado, né? Não só o e-commerce. Então, o que nós temos feito é um produto que atende desde a pequena transportadora, o farmacêutico, uma área de produtos de guarda de documentos, entre outros diversos tipos de operação que temos na carteira, até o e-commerce. Então, é um produto padrão, adaptado cada vez mais com a preocupação que o e-commerce tem
de ter um produto humanizado. O que eu quero dizer com isso? A preocupação que eles têm com os funcionários e com os prestadores de serviços que entram para tirar e distribuir mercadoria. Então, são esses diferenciais que o produto tem que ter, e agregado ao que você falou, cada vez mais próximo da cidade. Então, os nossos empreendimentos, a primeira premissa, o quanto mais próximo possível, com o terreno ideal, que seja provável e que tenha o diferencial competitivo de preço. Entrando um pouco no que você falou do retrofit, é o próximo passo do e-commerce para atender o last mile? Pode ser, mas quando você chega nesses produtos capazes de ser alvo de um retrofit, você começa a esbarrar, às vezes, em muita informalidade, problema documental, imóveis de pequenos grupos, de família, de investidores. Então, essa parte do desenvolvimento imobiliário de um retrofit dentro da cidade, ela é bastante desafiadora. E isso nunca fez parte do nosso negócio, e a gente tem conseguido ter sucesso na nossa estratégia, atender o e-commerce dentro desse conceito, ainda se entender melhor do last mile, dentro do nosso produto. Então, nós somos muito focados no nosso produto, é o condomínio logístico, a operação modular, que seja capaz de atender uma plataforma inteira, ocupando 50, 100 mil metros, ou vários operadores do e-commerce, ou metade uma grande plataforma do e-commerce, com a cadeia produtiva que vem junto. Então, essa questão do last mile é bastante desafiadora, e a gente tem quebrado a cabeça aí para tentar entender, mas na questão do retrofit a gente ainda não tem olhado essa possibilidade. Preferimos continuar desafiando aí a nossa equipe de campo para achar o terreno adequado que consiga atender a todos, porque todos buscam o menor prazo de entrega, né? Não é só o e-commerce, é a transportadora, é o operador logístico, seja da plataforma do e-commerce, ou seja da área de saúde. Então, esse é o desafio. Ótimo. Chegou uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, que é o Carlos Balck. Ele perguntou se tem algum risco deste efeito do e-commerce, ainda mais por conta da pandemia, ser algum tipo de bolha, e depois de alguns anos termos vários galpões sendo devolvidos, ou alguns galpões até, estendendo a pergunta, sendo entregues sem ter uma demanda para eles. Bom, primeiro, né, quando a gente decide por desenvolver um novo empreendimento, mais uma vez, eu volto lá atrás na nossa inteligência de mercado e faço a pergunta: tem mercado? Tem cliente? E a resposta sempre para o nosso negócio tem muito mercado e tem muito cliente, né? Então, tem o e-commerce que vem com toda a sua cadeia. Então, quando a gente aluga um galpão, seja um parque inteiro para uma empresa e procura desenvolver, a primeira pergunta que o time faz se essa operação sair de lá, se ela tornar inviável, tem mercado para absorver? A resposta tem que ser sim, para a gente partir para cima e desenvolver o projeto. E até hoje ela tem sido sim para todas as praças e todos os modelos de negócios que a gente falou. Mas entrando propriamente na pergunta de ser uma bolha, longe disso. E esses números que o Rodrigo Couto trouxe são grandes, porque antes era nada, mas isso é muito pequeno ainda, próximo do que a gente tem no Brasil. Você pega dos números que o Couto falou, o crescimento de quase 40 milhões de pessoas fazendo compra, a grande maioria fez uma vez. Então, isso é um crescimento exponencial e mais uma vez, eu acho que o medo que se tinha de fazer a compra pela internet em função dessa pandemia, que ninguém quer dizer que está surfando onda de pandemia, muito pelo contrário, ninguém queria estar vivendo esse cenário que a gente está, mas ela obrigou as pessoas a usar do seu smartphone, da web, para fazer compra. E isso é um movimento sem volta. Deu certo, para que você vai voltar? Então, acho que o grande desafio está na outra ponta, né? Na rede de lojas, são nos shopping centers, em adequar a esse movimento pós-pandemia com o e-commerce. E aí entra o que o Rodrigo falou, você tem os lockers, você vai ter o last mile dentro de um grande shopping, que talvez as áreas de estacionamento vão virar o last mile do e-commerce, o que já acontece nos Estados Unidos há bastante tempo, e é o que o Couto falou. Lá nos Estados Unidos começou há 20 anos atrás, agora está aqui. Esse movimento de ocupar redes de shopping em grandes centros
nos Estados Unidos já tem 10 anos, daqui 5, 10, chega aqui no Brasil e a gente já vê esse movimento acontecendo. Então, acredito que não consigo ver nem no médio prazo esse risco de bolha com o e-commerce deixando de ocupar áreas. Não consigo imaginar isso. Eu concordo plenamente também, acho que com a história da bolha. Acho que primeiro imaginar que o Brasil, na verdade, estava absolutamente atrasado no que diz respeito à utilização do e-commerce, né? Então, não é que a gente saltou e a gente agora está num nível excelente, né? Acho que se você pegar países mais envolvidos, assim, comparando com os Estados Unidos já está num patamar não tão longe assim da gente, com 15%, mas continua crescendo também. Agora, você pegar países como... Eu lembro desses números agora recente porque a gente fez um CB Talks agora recente e a gente apresentou esses números. Então, quando a gente está falando de Reino Unido, por exemplo, estamos quase 28% de participação do e-commerce. Se você pegar a China, tem 56%. Quer dizer, no que diz respeito a onde pode chegar o e-commerce, acho que ainda está absolutamente longe. Número 2, em relação ao last mile, assim, você vê, a gente está começando agora, ninguém nem sabe exatamente qual é o produto mais adequado, né? Do ponto de vista de imóveis, assim, basicamente qualquer imóvel que tenha pé direito acima de 6 metros dentro da cidade com alguma área de estoque está funcionando para isso, né? Desde hoje, self-storage está sendo utilizado também, que não foi conceitualmente feito para essa utilização. E aí, vindo um pouco naquela linha do preço, pagando 50, 60 reais o metro quadrado no self-storage, uma área pequena, de 200 metros quadrados, não dá nem para considerar ainda realmente um last mile, seria um transit point, mas começa a jogar a gente para perspectivas diferentes de valor de locação e, obviamente, necessidade de produto. Então, estamos totalmente alinhados, acho que essa perspectiva está longe de acontecer. Eu não sei se você vai fazer alguma outra pergunta, Renan, ou posso seguir aqui? Acho que eu quero aproveitar que a gente está falando de last mile. Eu recentemente recebi, acho que todo mundo viu que a Amazon vai começar a fazer entregas no mesmo dia, né, em até 6 horas, que é uma coisa que eles já fazem nos Estados Unidos também há muito tempo. Vocês acham que isso vai mudar, vai dar uma alavancada, uma acelerada nesse processo de last mile, ou seja, mais retrofit, mais galpões sendo criados dentro da cidade e mais alta no preço de locação desses galpões urbanos? Acho que eu vou, se puder começar aqui com só com os dados, assim, para você ter uma ideia desse questionamento, assim, né? Eu tenho falado assim, last mile é realidade, não é mais promessa. Mas isso aí faz um ano. Um ano atrás, eu falava, last mile, tal, né? Bacana, né? Você vai desenvolver para last mile, pessoal, legal, mas qual a demanda para last mile? Era uma demanda ainda tímida, né? Eu quero, mas, enfim. Se você pegar, se você estiver falando estruturalmente dos marketplaces, Renan, os grandes marketplaces, especialmente em mercados onde eles já estão bem instalados, basicamente a grande demanda deles é para last mile, porque é assim que ele vai trazer qualidade de entrega e chegar à frente do seu competidor, né? Se eu não me engano, eu tenho até só confirmar, mas se eu não me engano foram 300 last mile nos Estados Unidos da Amazon no ano passado, 300. Acho que foram por volta de 30 e poucos fulfillment centers no ano passado. Então, assim, realmente é um negócio que só tende a continuar nessa pegada de expansão de last mile e outra, hoje está dependendo muito ainda de 4, 5, a gente chama dos Big Five ali, que são os marketplaces mais fortes. Mas você imagina quando a estrutura toda vier nessa direção, né? O que pode acontecer? Lá, Trota. Obrigado, Rodrigo. Quer responder, Guilherme, desculpa, sobre o last mile?
Não, eu compartilho da opinião do Rodrigo, e essa demanda por galpões bem localizado e de qualidade, ela é uma demanda reprimida há muito tempo, né? Trazer alguns dados aí rapidamente, e que a gente vai inserir no e-commerce. O Brasil tem 170 milhões de metros quadrados de galpão de rua, né? Galpão isolado, fora de condomínio logístico. E dentro de condomínio logístico, a gente tem apenas 17, 18 milhões. Há algumas pesquisas, cada um mostra um filtro, mas o número mais próximo de todas são 17 milhões de metros quadrados. E hoje, quando você procura uma empresa mal instalada no galpão de rua para apresentar um produto de qualidade, que é o que o e-commerce busca, e que todas as grandes empresas e operadores do e-commerce buscam, a questão do aluguel e o valor de condomínio não é mais despesa, isso é investimento. Por quê? Porque esses galpões de rua não dão estrutura nenhuma para o desenvolvimento de uma operação de qualidade dessa. Então, o e-commerce, ele busca cada vez mais esses galpões dentro de condomínio logístico e bem instalado, com esse conceito de last mile, justamente como todo o mercado busca, como todas as operações de logística buscam. Então, mais uma vez, voltando lá na pergunta do participante anterior, é um boom? Tem algum risco esse mercado? De forma nenhuma. Nós temos aí 160 milhões de galpão para buscar e colocar dentro de condomínio logístico e atender o e-commerce, o last mile e todos os operadores. Então, tem um mercado muito grande para trabalhar, como o Couto falou aí, do número de operações da Amazon, e isso aqui no Brasil está acontecendo com todos os marketplaces. Então, tem muito mercado para ser trabalhado e um mar de oportunidade de galpões e de operações que estão em rua mal instalado para se ter dentro de produtos de qualidade. A gente até costuma brincar que aqui na Log, se você perguntar qual que é o seu concorrente, meu concorrente é o galpão de rua. A quantidade de cliente nosso, a quantidade de e-commerce, a quantidade de players importantes mal instalado no Brasil, só conhece quem está rodando fora do eixo Rio-São Paulo para ver isso. E o e-commerce está lá, como eu disse, desde a nossa origem a gente tem um e-commerce aqui, bem menos do que se tinha antes da pandemia, por isso que a gente já conhece, e como o Couto falou, a gente antecipou um pouco esse movimento, exatamente pela grande demanda de produto de qualidade e próximos dos centros urbanos. Deixa eu puxar, estamos aqui para puxar assunto polêmico, né? Não dá para... Vamos lá. Eu posso responder ou não, né? Assunto polêmico. Não, eu estou aqui para perguntar, você está aqui para responder ou não. Esse assunto é muito importante, é lógico que depende de variáveis importantes de mudanças tributárias, etc., mas o assunto de incentivo fiscal tem que ser falado, né? Existe um incentivo fiscal puxado pelo Estado de Minas Gerais e que fez uma cidade sair do zero a ser uma das cidades mais importantes do país do ponto de vista de logística por conta dos incentivos fiscais, que é a região do Extrema, né? E a região do Extrema hoje tem... a gente teve uma demanda agora imediata de 2.500 metros quadrados. Não tem 2.500 metros quadrados na cidade. E assim, e exatamente puxada por todo esse incentivo fiscal dado às empresas, em especial às empresas de e-commerce, que vem aí como praticamente uma extensão de São Paulo, porque é uma cidade colada a São Paulo, para poder atender o e-commerce em especial de São Paulo, com um benefício monstruoso que faz todo sentido, por incrível que pareça, andar 100 quilômetros e voltar para entregar aqui em São Paulo mesmo. Eu queria entender, Guilherme, eu sei que a Log tem visões diferentes aí, sempre, como você falou, você está voltando para o real estate, né, para as origens do location, né? Como é que você enxerga isso, desde riscos até a desenvolvimento em cidades de incentivo?
É interessante a pergunta e nunca fez parte da nossa estratégia definir um local por causa de incentivo fiscal, nunca. O tanto que é em extrema, como bem você falou, da importância do local para a cadeia logística no Brasil por causa de incentivo fiscal. Nós entramos lá só tem 2 anos, e mesmo assim foi numa operação de um build-to-suit para um grande player do e-commerce, e tem mais uma ou outra coisa contratada para a região, mas também build-to-suit, exatamente por causa do benefício fiscal. É o que a gente gosta? Não, não é o que a gente gosta e não é o que direciona nosso crescimento. Por quê? Porque, mais uma vez, volto lá naquela pergunta, né? Esse galpão, ele é alugado sempre e na condição boa que a gente desenhou para ele na origem? Se a resposta for sim, beleza. Se acaba o benefício fiscal da cidade, a resposta pode ser não. E aí, isso nunca foi o pilar para nortear o nosso drive de crescimento Brasil afora. Porém, o que a gente tem visto é que com a necessidade de reduzir cada vez mais prazo, o próprio marketplace, o próprio e-commerce, que é uma estrutura muito forte, muito importante em qualquer economia mundial, tem buscado e motivado e conseguido os seus benefícios fiscais em locais onde ainda não tem. E aí, nesse caso, cai nas praças, nos locais onde a gente já mapeou ser viável, mesmo antes de não ter benefício fiscal. Então, o e-commerce está buscando e conseguindo, com uma certa margem de sucesso, esses benefícios fiscais nos locais onde a gente já mapeou que tem vocação logística. Então, lá estamos por causa disso. Agora, seguir e buscar um desenvolvimento por causa do benefício fiscal nunca foi a nossa estratégia e assim continuará sendo. Mas o e-commerce tem conquistado isso Brasil afora. Recentemente, a gente viu algumas operações no Sul, Nordeste, no próprio Centro-Oeste. Então, e os estados cada vez mais em situações precárias financeiras, com a necessidade de brigar por espaço e de grandes operações, tem cedido. Mas até onde isso vai, né, Couto? Então, é muito arriscado pautar por benefício fiscal para definir um local onde pôr um investimento que custa 100, 150, 200 milhões de reais. Bom, Renan, eu vi até uma das perguntas aqui que foi feita no chat, né, que foi se tem uma nova extrema, né, vindo por aí. O que a gente está vendo, na verdade, é uma extensão de extrema. Então, isso aí. Né, porque, na verdade, assim, de novo, voltando para a necessidade, é uma necessidade de estar próxima à capital de São Paulo. Então, e como extrema está cada vez mais... Primeiro, terrenos estão caríssimos, né? Existe uma questão geográfica ali, é muito montanhoso, então realmente é caro desenvolver em extrema. Hoje os preços são talvez os dos mais caros do Brasil. Eu arriscaria dizer que é o mais caro hoje, porque não tem concessões. Lá é 24, 25 reais, 26 reais o metro quadrado. Carência, sem, assim, quer para amanhã, se não quiser tem outro, né? Então está nesse nível. E aí o que está acontecendo é que cidades como até Varginha, não é muito longe dali, ou outras regiões estão crescendo um pouco mais e até valorizando os preços de locação. É lógico que tem outras regiões incentivadas no Brasil. Tem algum, por exemplo, Espírito Santo, uma região que cresceu bastante por conta do incentivo. Santa Catarina, algumas regiões cresceram por conta de incentivo, mas aí a avaliação é um pouco diferente. Acho que não é o e-commerce para atender São Paulo. São características especiais para cada um dos segmentos que tem de demanda, mas não uma característica especial para e-commerce. Legal. Chegaram mais algumas perguntas também no chat. A Marcele Rinaldi mandou perguntando sobre a logística lá no Norte e Nordeste, que é um pouco mais complicada. E também o João Lacerda mandou falando sobre a carência de bons produtos no Centro-Oeste, especificamente no Distrito Federal. Eu queria saber, Guilherme, juntando um pouco dessas duas perguntas, como que a Log
está conseguindo resolver esse problema de logística pelo Brasil e se Brasília, que é uma das maiores cidades do Brasil, é uma das praças que vocês estão focando. Boa pergunta. Centro-Oeste, Brasília, realmente é um desafio, né? A gente sonha com o nome aí, Log Brasília, né? Uma região muito importante. E qual a dificuldade? Valor do terreno, metro quadrado. A operação não para em pé. Então, é uma região de um preço pedido por metro quadrado muito alto que inviabiliza a locação até no patamar de 20, 22, 23 reais. Então, enquanto o proprietário não entender de que tem uma demanda reprimida muito grande, que ele pode ganhar financeiramente, desde que venha ceder e entender o preço de metro quadrado, não vai viabilizar empreendimentos logísticos na região. Mas sim, é uma região que a gente olha com muito detalhe, tem muita gente envolvida nisso e tomara que em breve a gente encontre um produto. Diferente de Goiânia, por exemplo, Goiânia nós temos um dos nossos primeiros empreendimentos da companhia, com 100 mil metros quadrados de galpão todo locado, fila de espera, igual o Couto falou, aluga, se não quiser, já tem gente para alocar, e lá nós temos um dos empreendimentos já desse plano de expansão em construção, que é o Log Goiânia 2, com mais 60 mil metros quadrados em obra, em construção, com previsão de entregar em setembro, com uma procura muito grande por área. E já tem potencial de pensar no desenvolvimento de um Log Goiânia 3. Quando você vai para o norte e nordeste, como eu falei, em obra também em Belém, com expectativa de entregar no primeiro trimestre do ano que vem, 80% pré-alocado. E a quantidade de demanda me faz buscar já um terreno para o Belém 2. E no Nordeste, como eu falei, Fortaleza, também o primeiro empreendimento, 110 mil metros todos locados e mais 100 mil metros em desenvolvimento com fila de espera. Recife, acabamos de comprar um projeto em obra também, já começamos agora, mais 100 mil metros de galpão. Parte dele já contratado, e aí você vai para as outras capitais, Natal, Maceió, Aracaju, a gente já tem o projeto todo locado, então é uma logística assim, muito forte, volto a dizer, forte, assim como os mercados que a gente conhece, claro que respeitando as particularidades, muito carente, e com o consumidor, gente, que exige, que consome, que quer o mesmo que o mineiro, o paulista, o carioca quer, qualidade, entrega e redução de prazo. Então, a gente, voltando lá no que o Couto falou, né, Centro-Oeste, o Norte, Nordeste é mercado secundário, engana, é mercado primário, por quê? Porque tem consumo. Então, é uma logística, sim, muito complicada, mas que a Log tem tentado solucionar, colocando produto de qualidade onde tem demanda, onde tem consumo, e graças a Deus a gente tem conseguido sucesso, e isso tem sido percebido aí pelos nossos resultados e pelos nossos clientes. Só vou fazer só um comentário na tua resposta, e daí a gente até já trazer uma outra pergunta. A gente acompanha, né, todo o fluxo de demandas e transações que acontecem no Brasil, né, pelo volume de transações que a gente faz lá dentro, e anualmente falando, assim, tirando realmente o último ano em especial, mas anualmente a faixa de transações da região de São Paulo e a região de Rio de Janeiro, normalmente tem um percentual aí entre 70% e 80% do todo, tá? Do ponto de vista de volume, não do ponto de vista de número de negócio. O número de negócios, às vezes, até supera isso, mas em volume de transações. Nesse ano e no ano passado, nesse ano especialmente, esse impacto é de 50-50. Diria até que, em alguns meses, até superior em termos de volume, fora de São Paulo e Rio de Janeiro, que andou acontecendo. Por conta exatamente dessa necessidade absolutamente não atendida fora do eixo Rio-São Paulo. Não é que o eixo Rio-São Paulo ficou ruim, é que cresceu demais a necessidade de espalhar essas operações. E aí o troço acho que está dando
né? O sorriso está de ponta a ponta, porque está lá posicionado nas praças não óbvias, né, Trota? E está lá indo muito bem, alugando rapidamente seus empreendimentos. Então, acho que uma mensagem importante para quem tem empreendimentos fora do eixo Rio-São Paulo, não fique mais tão intranquilo, mas eu vou dizer, não tem o mesmo volume. O volume aumentou muito, as grandes transações estão acontecendo. Acho que só fazer esse parênteses aí para fechar o comentário do Trota. Guilherme, já conectando, mas aí indo um pouquinho do lado do ocupante, né? Aquela história que a gente já falou, quer dizer, como é que você tem ali, lembrando, né? Você tem ali, no ano passado, 1 milhão de metros quadrados sendo absorvidos por 5 caras. 5. Tomando grande parte diria aí, entre 25% e 30% da absorção total, que são os marketplaces, né, os grandes marketplaces. E imagino que o quebra-cabeça como é que eu fidelizo esses caras para continuar crescendo com eles, né? O que eu faço para casar com eles e nunca mais me soltarem? Como é que vocês estão enxergando isso? Quer dizer, como é que vocês veem? Porque, obviamente, tem um lado positivo, mas tem um lado muito negativo. Se você não está com eles, você perde uma fatia monstruosa de mercado. O que vocês estão fazendo como companhia para fidelizar essa turma? Ótima pergunta. Primeiro, que é o grande desafio, que é entender o dinamismo dessa turma, né? Dos tomadores de decisão do marketplace. Por quê? Porque uma decisão tomada hoje, às vezes amanhã ela já não vale mais nada e o navio vira de uma hora para outra para outro sentido. Então, o desenvolvedor ele tem que estar muito bem colocado nesse mercado para conseguir assumir risco e tomar posição, a tomada de decisão antecipada, para a hora que surgir a demanda do grande marketplace, ele já está com o produto escolhido e talvez já está em fase de aprovação, porque a hora que se toma a decisão de entrar é para ocupar em 10 meses, 8 meses, 9 meses. A gente vê aí inúmeras operações em que não se consegue atender porque você não tem o produto aprovado ainda, não tem o terreno adequado. Então, a primeira coisa é entender a agilidade e ter a expertise dessa inteligência de mercado que como eu falei, pelo próprio DNA de estar no Brasil inteiro com 230 clientes ativos, ter informação de para onde ele está indo, né? Porque muitas vezes, tá bom, eu vou entregar em Fortaleza, eu tenho que estar em Fortaleza. Não, ele pode estar no município mais próximo de outro estado, mas que consegue atender não só Fortaleza, mas como o interior todo do Ceará e de outros estados. Então, essa inteligência é o que fideliza. Por quê? Porque a hora que eles tomam a decisão tem que ser muito rápido. E a outra coisa, entender o produto. Como eu falei, vamos puxar aqui a questão de que eles têm procurado cada vez mais os produtos que a gente chama de humanizados, né? Não basta ter o galpão instalado no melhor ponto de distribuição, ele tem que ter prédios de apoio e áreas que dê suporte e qualidade de vida para os seus funcionários e prestadores de serviço. Então, a gente brinca aqui que às vezes é mais desafiador para a arquitetura e para o desenvolvimento imobiliário aprovar os prédios de apoio de áreas comuns compartilhadas dentro de um condomínio, tamanha demanda, tamanha exigência do marketplace, do e-commerce, do que o próprio galpão, do que a caixa de armazenagem. Então, é isso que fideliza, é a agilidade na tomada de decisão, ter já mapeado o produto adequado para aquilo, porque se muda e se contrata muito rápido, e ter o produto humanizado. O que eles buscam hoje, em linhas gerais, é isso. Legal. Chegou mais uma pergunta para a gente pelo chat, do Fernando Terra, perguntando qual é a pressão, com a pressão inflacionária, qual a visão da Log sobre as tendências de aumento dos custos de construção e como essas variações podem impactar no aluguel nos produtos em fase de desenvolvimento. É assustador, né? Isso é realmente um problema que
que todo o mercado brasileiro de construção civil, seja logístico, residencial, seja o que for, vem enfrentando. A hora que a gente olha o INCC do mês passado, é surreal. O custo de construção, o custo de aço, para quem já não contratou e está por contratar agora, você pode contabilizar aí um bom aumento nos seus custos de construção. E que, inevitavelmente, vai espirrar no valor da locação, né? Ou então o desenvolvedor que já está contratado e está em obra, ele vai ter que absorver isso e sim, vai ter um impacto no yield, no retorno, mas como são operações sempre de grande volume e de longo prazo, a gente tenta de alguma forma ou outra acomodar, mas sim terá um impacto no valor do aluguel, porque, ou então terá um impacto na entrega, né? Porque não só a alta do custo, mas começa a faltar material. O aço realmente hoje é um problema sério na construção civil. Do nosso lado, a gente minimiza esse impacto porque começamos as obras um pouco mais lá atrás, então o impacto era menor, mas as obras começando hoje, para se buscar o retorno que a gente tem como o ideal, a locação já teve que subir. Então, é necessário, sim, repassar, entender e buscar, de alguma forma criativa, equilibrar isso, porque senão vai ficar fora do mercado. E acho que também, só para dar meu ponto de vista, né, nessa questão, né, Guilherme, acho que, primeiro, obviamente, para subir os preços, a gente tem que equilibrar o estoque também, né, quer dizer, obviamente todo mundo tem que se animar, mas com juízo, né, sem nenhum absurdo, mas, assim, de forma geral, mesmo o que a gente fez, fechamos o quarter agora, né, e com o estoque futuro um pouco mais que duplicando esse ano, por exemplo, em São Paulo, a vacância se mantém estável, com tendência de queda, em especial nos principais mercados, né? E outra coisa, 30% pré-locado, obviamente puxado por quem? Pelos e-commerce, né? Pelos marketplaces, né? Mais óbvio, se a gente tiver essa tendência de manter a vacância em queda ao longo dos próximos 2 anos, eu acho que a gente consegue realmente recolocar os preços no patamar certo para continuar o desenvolvimento. Acho que esse, inclusive, pode ser um driver importante para segurar desenvolvimentos e para manter essa vacância no patamar adequado de uma maneira mais equilibrada, né? Então, acho que a expectativa que a gente tem, de fato, é essa. E se você olhar o mercado americano, por exemplo, é um mercado que cresce muito e que tem um potencial de desenvolvimento, mas a vacância está estável, baixa, já há mais de 5 anos. Né? Então, acho que, assim, é lógico, Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos, a gente tem outros riscos intrínsecos ao nosso negócio, mas acho que esse é um ponto só para dar um pouco mais de tranquilidade, tanto para quem está desenvolvendo, né, e para quem está realmente preocupado com o crescimento de valores. Eu fazer, acho que só para fechar, né, Couto, um parêntese, o desenvolvedor brasileiro, se for preocupar com isso, tem que fechar a porta e parar de brincar, né, porque você vê, desde a constituição da companhia, quantas crises, quantos momentos diferentes, quanta turbulência nós já passamos, né? Então, alta de preço não é a primeira vez e nem vai ser a última. Então, é a criatividade do desenvolvedor, é a acomodação do mercado, como você bem falou. Também acredito que nesse horizonte de 2 anos, a tendência é seguir o crescimento sem susto de vacância. Compartilho disso. Renan, teria mais uma pergunta só, mas me fala como é que está. Tranquilo? Vamos só... conectada ao tema e estamos falando um pouco de produto, tá? A gente estava discutindo um pouco sobre, né, aliado a essa questão do preço e a uma necessidade cada vez mais forte de um produto diferente, que é o produto de cross-docking, né, Guilherme? Então, assim,
E para quem, né, não está familiarizado muito com o termo, basicamente é uma entrada entrada de um lado, saída do outro, né? Basicamente fluxo só de produtos. Então não existe uma verticalização das operações, e sim praticamente o produto ele transita lá dentro até a saída e despacho para uma operação pura de logística. E aí a gente está vendo cada vez mais a necessidade disso, porque os hubs logísticos, né, esse transit point de larga escala, vamos dizer que seria o cross-docking, para organizar os produtos, e normalmente isso, cross-docking é necessário na grande maioria para empresas que têm volume, já tem 10 CDs, né, de 5 pelo menos para cima teria que ter para fazer sentido haver a necessidade de um cross-dock. Por outro lado, precisa muito de pátio, né? Então, você precisa de um volume gigantesco de área de manobras, você tem um giro muito alto e tal, e de preferência eles querem dentro da cidade, então você tem que ter terreno grande, não utilizado, né? Ou você vai ter que cobrar pelo pátio aquilo, e dentro da cidade, e barato. Então, como é que acha esse produto? Vocês estão olhando para isso? Vocês acabam não focando, continuam só no fulfillment? Como é que você enxerga esse produto aí? Bom, sua pergunta responde, né? Em grande parte, o ponto. A verdade é que o time comercial da Log sempre busca nos novos projetos tentar emplacar um galpão cross-dock, porque a demanda é muito grande. Mas a hora que você parte para a viabilidade, não para em pé. Porque custo do terreno sempre é desafiador, custo de construção idem, como a gente falou, e se perde muita BL para fazer um cross-dock, por causa da necessidade de pátio dos dois lados. Então, a conta não fecha. Então, cada vez menos se tem, e não só no produto da Log, mas no mercado de condomínio logístico, ofertas de galpão cross-dock, né? É uma pena, porque é um produto muito interessante, realmente agiliza muito a operação do cliente, do e-commerce, do transportador e do operador logístico, mas inviabiliza a conta de ABL, né, que é a área bruta locável. Você tem que ter um maior aproveitamento possível construtivo no terreno para fechar a equação financeira, a viabilidade da retorno para o acionista e conseguir ser competitivo no valor do aluguel. Infelizmente, o modelo do galpão cross-dock cada vez menos em função dessas variáveis de valor de terreno, cada vez mais procurado, subida de preço de terreno e de construção, e a pressão por um preço justo do aluguel, o desenvolvimento do galpão cross-dock ele vem sendo cada vez mais distante da realidade do nosso negócio. Estamos fechados para ele? Não, mas tem que ser a joia do terreno que permita fazer isso, né? Infelizmente, é difícil encontrar. Talvez a dica aí realmente são as possibilidades de retrofit, né? Aquela história de você pegar realmente... Porque do pé direito não há necessidade de ser não tão alto. Não precisa de pé direito, é verdade. Então, ir por esse caminho para buscar operações de cross-docking pode ser a grande chave aí para atender essa demanda aí, né? Perfeito. Da minha parte, eu não tenho mais questionamentos aí. Não sei se tem alguns comentários adicionais aí, mas... eu acabei aqui. Não, show. Acho que a ideia é essa mesmo, Rodrigo. Tinha algumas perguntas ainda, mas acho que só mostra o quanto que esse tema é relevante no nosso mercado, o quanto é atual e o quanto que só chama a atenção de muita gente. O nosso público, os espectadores não caíram desde o começo do evento, então acho que eu queria agradecer e parabenizar vocês dois pela apresentação. E agradecer para todos os participantes que participaram aqui hoje do evento. A gente se encontra no próximo evento. E para quem não é associado ainda da Cornet, sigam as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. E daí a gente vai mandando lá também quais são os próximos eventos. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, um abraço a todos.